apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus, a tua palavra é santa, é bendita e é eficaz. A tua palavra, ela, ó Senhor, ilumina as nossas mentes, os nossos corações. A tua palavra, Senhor, nos ensina, nos orienta, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra discerne pensamentos, divide juntas e medulas, é apto para discernir o pensamento e a intenção do coração, ó Pai. Por isso, ó Deus, eu te glorifico e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Irmãos, nós estamos diante de um texto sobre a ressurreição do Senhor. E é interessante, irmãos, que nesse culto de Santa Ceia, é uma mensagem predileta da palavra de Deus, exatamente é a mensagem da ressurreição. Porque Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Então a mensagem da ressurreição, ela está intrínseca na Santa Ceia. Por quê? Nós estamos diante dos elementos: o pão simbolizando o corpo do Senhor, e o vinho simbolizando o sangue aspergido do Senhor. Jesus falou para fazermos isso como memorial, uma lembrança dele, do que ele fez em favor de nós. E eu quero meditar com os irmãos sobre esse tema, porque a igreja de Corinto, irmãos, uma igreja espiritual, como as igrejas pentecostais hoje, são tão espirituais, mas tem alguns fundamentos que as pessoas não levam em consideração. E a igreja de Corinto tinha esse problema. Eles tinham dons, tinham uma diversidade de dons e tinham uma atividade tremenda, mas eles tinham alguns problemas, principalmente sobre a coinonia, a comunhão, o amor, e sobre a ressurreição do corpo, sobre a vida cristã e tantas outras coisas que existia partidarismo. Um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas e assim por diante. Então, diante disso, Paulo escreve agora sobre essa questão da ressurreição. Porque existia um grupo que dizia exatamente o contrário, e tinha aqueles que se batizavam pelos mortos, como hoje tem aí também, que se batiza pelos mortos, e assim por diante. Então, é uma pergunta que cabe a nós cristãos: o que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é para nós? O que a ressurreição do Senhor é para mim? O que a ressurreição de Jesus tem de afinidade e de importante para a minha vida? Em primeiro lugar, irmãos, a ressurreição do Senhor é para nós, cristãos, é o maior acontecimento da história do mundo. Não existe um outro acontecimento marcante no mundo como a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não existe. Porque através da ressurreição de Cristo se dividiu o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque quando Cristo nasceu no ano 4004 da antiga era, esses 4 anos ficou perdido no espaço. Por quê? Não, quando se pôs exatamente fazer a contagem dos anos,
se fez uma contagem errada devido a não ter exatamente as condições que existem hoje na tecnologia, então se perdeu 4 anos. Então hoje nós estamos no ano já 2016 da era cristã. Mas deixa isso para lá, deixa para lá. Então, quando Cristo nasceu, o que aconteceu? Agora, depois da ressurreição de Cristo, existiu antes de Cristo e depois de Cristo. Então, você veja bem que no ano 33 da era Domini, quer dizer, da era do domínio de Cristo sobre a terra, como os romanos colocaram sobre o ano do domínio romano, mas não é, sobre o domínio de Cristo na terra. Então aconteceu isso exatamente, esse maior acontecimento da história. Por quê? Não existia um outro igual. E para nós cristãos, esse acontecimento é uma esperança de que um dia nós também seremos transformados num corpo glorificado, ressuscitado para habitarmos eternamente com o Senhor. Então o que acontece? É a certeza de que nós vamos ter um novo corpo e uma vida eterna, porque a Bíblia fala que assim como o Senhor é, também nós seremos, e assim como Ele é, também o veremos. Então a certeza de que teremos um novo corpo e uma vida eterna com Deus. A ressurreição do Senhor, além de ser tudo isso, ela tem o quê? Ela é a vitória da incorrupção. Veja bem, que toma o lugar da corrupção. De que corrupção? O corpo do pecado, ele foi destruído para que o corpo glorificado seja exaltado. O nosso corpo voltará ao pó, mas um dia a nossa alma, daqueles que morreram com o Senhor salvo, virá a alma e o Espírito que buscará um corpo para juntos ser arrebatado com a igreja e estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. A vitória da incorrupção. A ressurreição mostra isso exatamente, que o Senhor Jesus Cristo teve exatamente a vitória sobre a corrupção. Por isso o salmista diz que, o salmista profetizou que Deus não deixaria o corpo dele no Hades, no inferno, não deixaria no lugar lá de descanso, não. Deus ia ressuscitar e ressuscitou mesmo. Jesus falou para os discípulos, e os discípulos não entenderam, não compreenderam, e muita gente hoje também não entende, não compreende. Mas eu quero dizer uma coisa para você: cuide do teu corpo, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e um dia esse Espírito virá buscar esse corpo que Deus lhe deu, transformar num corpo glorificado para habitar eternamente com o Senhor e viver eternamente de gozo e vitória diante do Senhor. A teologia do corpo, ela foi descartada, porque na verdade é o seguinte, irmãos: com o iluminismo, no fim do século XVII, começo do século XVIII, quando começou a surgir exatamente o movimento na Europa, do iluminismo, da autocrítica, e assim por diante, eles começaram a distanciar da teologia do corpo. Então a teologia do corpo ficou parada no tempo e no espaço. Só que tem uma coisa: diante dessa vitória da incorrupção, que agora o corpo de Jesus, em forma humana, nascido do ventre de uma mulher, foi para o túmulo, agora aquele corpo foi transformado num corpo glorificado. Em Atos capítulo 1 você vai ver exatamente que ali está todo mundo de boca aberta vendo o Senhor Jesus Cristo subir para os ares. Olha só, a vitória do Senhor. E muitas vezes nós tomamos a Santa Ceia e não lembramos exatamente dessas dádivas que Deus tem para nós. De um dia você também está subindo com o Senhor e habitar eternamente com o Senhor num corpo glorificado, que nós não sabemos como é, mas sabemos que existe. Então o que acontece? Essa vitória de corrupção, que toma o lugar da corrupção, quer dizer, tragada foi a morte na vitória. Agora a ressurreição é a vitória do Senhor, é a vitória concreta exatamente da obra de Cristo. É o corpo espiritual tomando o lugar do corpo natural. Então agora, na ressurreição, o corpo espiritual toma o lugar do corpo natural. Nosso corpo natural sofre males,
dores, cansaço, enfermidade, sofre tudo. Agora no corpo espiritual é o corpo de gozo, é o corpo de vitória. É aquele corpo que não vai ter cansaço, não vai ter enfado, não vai ter dor, não vai ter lágrimas, não vai ter decepção, desilusão, porque estaremos diante do Senhor para todos. E vamos diante dessa situação, só cabe uma pergunta a cada um de nós: o que realmente a ressurreição do Senhor invoca para você no teu corpo? Qual é a responsabilidade que você tem para com o teu corpo? Ser no templo do Espírito Santo e diante desses elementos. Pastor, mas é pão? É pão. É suco de uva? É suco de uva. Mas simboliza o corpo do Senhor e o sangue do Senhor derramado. Eu vou ingerir esses elementos, veja bem, não para me santificar, mas porque eu sou santificado. Tem pessoas que tomam a Santa Ceia para ser santificado. Não, a Santa Ceia é para os santificados. Nós não tomamos a Santa Ceia para nos santificar. Nós tomamos a Santa Ceia porque somos santos. Glória a Deus. Por isso, cada um, Paulo fala, cuide bem do seu vaso. Cuide bem do seu corpo. 2 Coríntios capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? E que não sois de vós mesmos? E que sois de outro? E Paulo escrevendo nos Romanos capítulo 8, verso 11, assim: e se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se habita em nós, então ele também nos vivificará. Então, é o maior acontecimento da história. E para nós cristãos também é a vitória. A vitória que nós temos agora garantida, porque o Senhor garantiu a vitória. Amém. Em segundo lugar, o que a ressurreição do Senhor é para nós, é a maior prova do cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meu irmão, a igreja tinha acabado. Porque os discípulos tinham que pescar, outros estavam a caminho do campo, outro estava disperso, foi a maior confusão. Mas Jesus ressuscitou e apareceu os dois que iam para Emaús conversando, e ainda trocou ideia com eles. Mas os caras tão lerdos, mas tão lerdos, que Jesus conversando, só compreenderam que era Jesus quando partiu o pão sentado na mesa. Olha, moço, vai ser lerdo assim, olha, lá na Conchichina, viu? Mas os camaradas, outros camaradas estavam pescando, e quando Jesus chega, eles não compreendem. Só aí quando João fala assim: ó, é o mestre, o outro está todo à vontade, pula dentro d'água, né? Jesus é obrigado exatamente a fazer uma obra, chamar aquelas pessoas ali. Então é a maior prova do cristianismo, que o cristianismo tem, a ressurreição do Senhor. Por isso que Jesus ficou durante 40 dias aparecendo para aquelas pessoas, depois ressuscitado, e foi consolar um e consolar o outro, e apareceu também a Paulo, depois, né, depois do Senhor subir ao céu, apareceu a Paulo, e apareceu tantas pessoas, como Paulo diz aqui em Coríntios, que apareceu a mais de 500 irmãos, e depois por último para ele, e assim por diante. Então é a maior prova do cristianismo. Por que isso, irmãos? É a imortalidade que reina e não mais a mortalidade. Agora, através da ressurreição de Cristo, nós temos a certeza que o que reina em nossa vida é a parte imortal e não mais a mortal, porque a morte foi tragada na vitória. O cristão não morre mais, o cristão passa de uma vida ruim para uma vida melhor. O cristão passa por uma vida de fracasso para uma vida de vitória. Mas as pessoas não veem assim a ressurreição. As pessoas veem a ressurreição diferente. Então a imortalidade, veja bem, ela que reina e não mais a mortalidade. Mas vou dizer uma coisa para vocês: tem pessoas, irmãos, que no corpo dela reina mais a mortalidade do que a imortalidade. Reina mais os gostos e os prazeres do mundo, e dela mesmo que o prazer de Deus e a vontade de Deus e a palavra de Deus. Não tenho nada contra a tua vida,
Mas eu estou te alertando, cuidado. Cada um faça o que quer, como a Bíblia mesmo diz. Somos responsáveis por nós mesmos. Mas a imortalidade tem que reinar. Porque nós não somos de nós mesmos, nós somos comprados por um grande preço. Pedro fala que não foi por prata nem por ouro, mas sim pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Cristo pagou um grande preço pela tua alma, Ele é dono da tua vida, e você tem que respeitar o preço que Ele pagou, se você quiser ir para o céu. A imortalidade tem que reinar e não a mortalidade. Porque a mortalidade me leva exatamente aos prazeres que o mundo dá, aos prazeres do mundo terreno. Mas a imortalidade nos leva exatamente a Colossenses capítulo 3, quando Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas do alto onde Cristo está. Quem vive uma vida imortal busca a coisa do céu, mas quem vive uma vida mortal busca as coisas da terra. O que você está buscando? Qual é a sua posição nesse momento? Não pergunte você, irmão, não pergunte para você mesmo. O meu corpo é imortal ou o meu corpo tem os prazeres pelas coisas mortais? O meu corpo gosta daquilo que vem do céu ou gosta daquilo que vem da terra? O meu corpo tem prazer nas coisas sublimes de Deus ou o meu corpo tem prazer naquilo que satisfaz os meus desejos carnais? É a maior prova do cristianismo, a imortalidade que reina e não mais a mortalidade. É a glória do corpo celestial que toma o lugar do corpo da desonra. Quando a parte imortal habita no ser humano e domina o ser humano, agora é a glória do corpo celestial. Para você ter um exemplo, a Bíblia fala que Moisés comentava na tenda. Para falar com Deus, Moisés saía de lá e o que acontecia? O rosto dele brilhava, resplandecia. Paulo diz que agora a nossa face é uma carta lida por todos, aberta a todos. Então aquela pessoa agora que tem no corpo agora, o corpo celestial, a glória do corpo celestial agora, ele passa a ser luz para o mundo e passa a ser sal para a terra. Se o nosso corpo, Paulo escrevendo nos Coríntios capítulo 5 diz assim: ainda que essa casa terrestre desfizer, temos da parte de Deus uma casa eterna, não feita por mãos, mas eterna no céu. Ainda que esse templo venha desfalecer, contudo nós temos um tempo eterno dado por Deus na eternidade. O teu corpo pode ser consumido, ainda que venha envelhecer, que venha enrugar, que venha ter cicatrizes, mas o teu corpo espiritual dentro desse corpo humano, ele vai rejuvenescer a cada dia, e a cada dia mais você vai exaltar e glorificar o Senhor que salvou a tua vida. Porque Paulo fala: pelo que não desfalecemos. Porque nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência não seja nossa, mas sim daquele que nos salvou e nos amou para a glória de Deus Pai. A glória do corpo celestial que toma o lugar do corpo de desonra. Muitas pessoas, irmãos, por não entender isso, muitas pessoas, o corpo celestial é sufocado, é suplantado pelo corpo humano, pelo corpo de desonra. As pessoas se envaidecem, a pessoa deixa de participar das bênçãos do corpo celestial, da comunhão com Cristo, da vida com Cristo, e o corpo humano entra numa performance, numa atividade tremenda, principalmente nessa época que nós vivemos, nessa época perversa. Bom, é a maior prova do cristianismo. Por quê? É a força do corpo celestial que substitui a fraqueza do corpo humano. Quando eu olho para a ressurreição do Senhor, e agora eu tenho
tenho, veja bem, a imortalidade que reina dentro de mim, e essa glória do corpo celestial, eu tenho a força do corpo celestial que substitui a fraqueza do corpo humano. Para mim entender isso, eu tenho que entender Romanos capítulo 6. Quando Paulo fala exatamente sobre o corpo humano, ele fala, permanecer nos pecados? Não! Por que não? Porque o pecado já não tem mais domínio. Você faz o que você quer fazer. É a tua cabeça que te direciona a fazer a coisa errada e você faz. Se Deus quiser, pastor, se Deus quiser, Deus quer e você quer. Se Deus quiser, Deus quer, mas você quer. A glória do corpo celestial, veja bem, é a força do corpo celestial que substitui a fraqueza do corpo humano. O corpo humano tem todas as debilidades possíveis, mas o corpo celestial que habita em você pelo Espírito Santo te dá fortaleza para você vencer. Mas buscar as coisas do alto tem um preço, irmãos. Tem um preço. E é esse preço que as pessoas não gostam de pagar. Sabe por quê, irmãos? Porque viver na carne faz bem. Para o gosto humano, não para a alma. Não para a alma. O salmista diz que a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Assim como a nela acosta pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti. Muitas vezes a nossa alma está clamando por Deus, mas o nosso corpo, a nossa mente está clamando pelas coisas terrenas. Por que isso? Porque a imortalidade não reina, porque a glória do corpo celestial não toma lugar do corpo de desonra, e porque a força do corpo celestial não substitui a fraqueza do corpo humano. De Jesus fez tudo isso, mas e nós também tem que fazer. Hebreus fala que ele sentiu tudo que nós sentimos, foi tentado de todas as maneiras, mas ele resistiu a tudo. Será que o Senhor ia deixar a sua igreja desvanecer? Não! Ele disse: enviarei o Consolador para estar sempre convosco. Mas irmãos, vou louvar nessa noite aqui o Espírito que eu respiro, que está dentro de mim, a minha alma. Irmãos, o que é isso, irmãos? É a prova de que nosso corpo tem grande valor para Deus. Tudo isso Deus fez para mostrar que o corpo que Deus criou do ser humano tem um valor especial para Deus. E você sabe por quê? Porque tudo foi criado pela palavra de Deus. Haja, palavra hebraica bará, haja, criou tudo nada. Mas o ser humano, a Bíblia fala que Deus diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E agora as mãos de Deus fez o homem, e Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o seu espírito. Agora, meu irmão, Deus tem exatamente, olha, o prazer imenso da sua igreja, na igreja que é o corpo de Cristo. Mas o teu corpo de carne também tem um valor tremendo para Deus. É por isso que Deus fez tudo isso em favor da sua igreja. Mas muitas vezes, irmãos, nós não atentamos para essas verdades. Mas em terceiro lugar, o que a ressurreição do Senhor é para nós hoje? É a maior manifestação do poder de Deus. Irmãos, esse negócio de um cristão que aceitou Jesus, fez profissão de fé, que aceita Jesus, batizou nas águas, toma a santa ceia, irmãos, e diz que não tem nenhum dom de Deus, não teve nenhuma experiência com Deus. Olha, em primeiro lugar, a primeira experiência foi na conversão. Se não teve uma experiência na conversão, não se converteu. Porque a conversão, o Espírito Santo diz assim: olha, mostra para você que você necessita de um Salvador, que você precisa exatamente ser uma nova criatura, ter uma nova vida. Já começa por aí. E a pessoa diz que é cristã e não tem nenhum dom. Então o que acontece? O que a ressurreição do Senhor Jesus é para nós hoje? Então é a maior manifestação do poder de Deus. De que maneira? É a manifestação do corpo celestial ao invés do corpo de pó e cinza. Então agora,
O que manifesta do cristão, irmãos, para você entender isso, João capítulo 7, Jesus falou isso, depois de um sermão tão tremendo do capítulo 6, no capítulo 7, Jesus é obrigado a falar sobre essa questão. E Jesus fala isso: olha, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, saltarão para a vida. E está falando do que? Do Espírito Santo que havia de jorrar de dentro das pessoas. Então é a manifestação do corpo celestial, ao invés do corpo de pó e cinza. A pessoa que tem uma experiência com a ressurreição do Senhor, que ressuscitou com o Senhor, agora a sua boca, a sua boquinha querida, a sua boquinha abençoada, santa, já não tem tantos prazeres nas piadinhas, naquelas conversinhas, naquele palavreado, né? Eu não vou entrar em detalhes. Por que isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque a manifestação do corpo celestial, ao invés de ficar trocando palavras, né, de baixo calão, palavras dessas, palavras como Paulo fala, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Jesus fala, aliás, o que passar nesse processo é maligno, e Paulo fala que a nossa palavra tem que ser temperada. Quem tem essa vida espiritual, veja bem, a manifestação desse corpo celestial, a boca dele já é uma boca que louva, é uma boca que adora, é uma boca que glorifica. Não precisa você pedir para a pessoa glorificar, a pessoa glorifica, a pessoa exalta, a pessoa adora, a pessoa tem espontaneidade em adorar o Senhor. Porque está lá dentro, como diz o pastor Juvenal, está no botão, está no osso, e o camarada tem que colocar para fora. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de Corinthians, você está: Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. O Espírito Santo fala assim: eu quero ir, mas você fala: não. Aleluia, irmãos. Cuidado, irmãos, cuidado. É a maior manifestação do poder de Deus, porque a manifestação do corpo celestial, ao invés do corpo de pó cinza, o corpo terreno humano, ele é sufocado pelo celestial. Mas o celestial pode ser sufocado pelo humano quando você não dá ouvido à voz de Deus. A Bíblia é bem clara: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração no dia da aprovação. Ouve a voz de Deus, você muda a postura, muda a conduta, muda a sua vida, muda a sua maneira de pensar, de agir, assim por diante. Terceiro lugar, o que é a ressurreição do Senhor para nós hoje? É a prova de que através de um corpo nós reinaremos com Cristo. Por que Deus tem tanto prazer nesse corpo? Porque agora a igreja arrebatada de todas as eras, desde o começo do mundo até o arrebatamento, essa igreja agora no corpo glorificado vai reinar com Cristo, que é o reino milenar de Apocalipse capítulo 20. Esse corpo glorificado é para reinar. Esse corpo glorificado não recebemos ainda, mas a semente já está plantada no cristão. Essa semente, ela vai germinar no dia que o Senhor buscar a sua igreja, aleluia. Vai ficar aqui na terra, no pó da terra, mas quando ouvir a trombeta do arcanjo e dada a ordem de Deus, Jesus vai vir buscar a igreja e os mortos ressuscitarão. Irmãos, que privilégio, irmãos. Que privilégio nós lembrarmos disso no dia da Santa Ceia. É a maior manifestação do poder de Deus, porque é a maior realidade da fé cristã. É a maior realidade da fé cristã, que eu estou salvo e que eu tenho um novo corpo me esperando. Glória a Deus. Talvez você goste muito desse corpo seu, né? Eu corro, né? Eu corro 20 quilômetros, né? E 1h10, eu estou bem, né? No corpo celestial você sai do espaço para o outro espaço, né?
Ninguém sabe como que é. O anjo vem do céu aqui na terra. Olha só o corpo celestial do ser humano. A Bíblia fala que nós dobramos nossos joelhos e o Espírito Santo leva nossas orações ao trono de Deus. Aquele corpo celestial está dentro de você, agora através do Espírito Santo, você entra nos céus. Olha a velocidade. Olha a velocidade. E você se simpatiza tanto com esse corpo que você tem. Mas não valoriza o teu corpo espiritual que está plantado dentro de você. Cuida tanto do corpo carnal, mas não cuida do corpo espiritual. Corpo carnal pede cama e dorme. O corpo espiritual, né? Ora um pouquinho. Cansado. Leia um pouco a Bíblia. Dá sono. Aleluia. Já contei aqui essa ilustração, mas vou contar de novo. Tinha um cidadão que morava numa fazenda. Ele tinha 2 cachorros. Ele tinha um cachorro branco e um cachorro preto. E era interessante que todo final de semana ele ia para a cidade e chegava lá e fazia as apostas lá. E no cachorro que ele apostava, ele ganhava. Então hoje ele ia lá e ganhava o cachorro branco. No outro final de semana ganhava outro cachorro. E assim por diante. E para não ficar vicioso as apostas, então às vezes falava assim, ficava 2, 3 final de semana, um cachorro ganhando a luta, né? Aí um dia o cara falou assim, mas escuta, eu quero saber qual é o segredo. Que se você não perde uma aposta, ele disse assim, olha, vou dizer para você qual é o meu segredo. Aquele cachorro que eu quero que ganhe a luta, a briga, eu alimento ele bem a semana inteira. O outro deixa passar fome. Porque ele vai estar fraco, não vai aguentar lutar. Aí o cara falou assim, então é assim. Trazendo para nós sobre o corpo espiritual e o corpo carnal. Aquele que você alimentar é que vai dominar a tua vida. Se você alimentar teu corpo carnal com os prazeres da carne, você vai ter carne para dar e vender. Mas se você alimentar teu corpo espiritual com os prazeres celestiais, você vai ter uma vida espiritual diante de Deus, uma vida de vitória. Aleluia, aleluia. Você vai ter uma vida na presença de Deus tremenda. Deus vai visitar você a todo momento da tua vida. Deus vai estar nos teus lábios. Deus vai estar na tua boca. Deus vai estar no teu trabalho. Onde você estiver, Deus vai estar presente. Aleluia, irmãos. Aleluia. Depende de cada um de nós a manifestação de Deus. Mas como se torna difícil. Em quarto lugar, horas de apoio. O que é a ressurreição do Senhor Jesus para nós hoje? É a maior verdade da pregação do Evangelho. Verso 3 diz aqui, Paulo diz aqui, versículo 3 assim, olha, porque primeiramente os entreguei o que também recebi, que o Senhor morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras. E o verso 4, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E o verso 13 e o verso 14 diz assim, e se não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, também Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então é a maior verdade da pregação do Evangelho. Por quê? É a maior motivação para uma vida de santidade, para uma vida de separação e exclusividade para Deus. Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou, eu vou ser igual ao Senhor, então eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu corpo. É por isso que nós temos que ver. Outra coisa, irmãos, é a prova de um corpo para a vida eterna com Cristo ou separado de Cristo. Porque aqueles que tiverem o corpo glorificado, o corpo de vitória, o corpo da incorrupção, o corpo espiritual, o corpo celestial, o corpo imortal dentro dele, vai viver eternamente com o Senhor. Mas aqueles que estiverem preservando
vão estar separados eternamente do Senhor. Lembra lá em Mateus capítulo 25, Jesus falou, vai chegar a colocar as ovelhas de um lado e os cabritos do outro. Qual é o corpo que você está alimentando? Você tem os dois corpos dentro de você. Você tem a semente do corpo eterno, do corpo espiritual dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, e você tem esse corpão da carne que domina você de tudo quanto é área. Qual é o corpo que você vai alimentar? Concluindo, o que a ressurreição do Senhor é para nós hoje? Em primeiro lugar, é o maior milagre registrado nas Escrituras Sagradas, não existe outro. E em segundo lugar, é o fundamento para a nossa fé cristã. Estamos alicerçados, fundamentados, estruturados. Se não for através da ressurreição do Senhor, não existe isso. Em terceiro lugar, é a prova de que Jesus vive e que nós viveremos com Ele eternamente. Não tenho nada com a sua maneira de viver e não tenho nada com a sua maneira de se comportar diante de Deus. Mas diante dessa mensagem, qual é a posição que você vai tomar? Se coloque em pé. Glória a Deus. Meu Deus. Nós vamos estar aqui, ó. Glória a Deus. Aqui vai estar o pão, vai estar o cálice. Como é que está o teu corpo espiritual dentro de você?